Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Nesse dia de hoje, segunda-feira, 29 de junho, agora 20 horas e 11 minutos, temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas, o site jazzp2p.com.br. Nessa análise diária de hoje, vamos mostrar para vocês Bitcoin em Tether, Ethereum em Tether e um gráfico que faz tempo que a gente não mostra para vocês, que é Ethereum em BTC e Litecoin em BTC. A gente quer mostrar o ponto que a gente fez hoje nas publicações aí na nossa rede social, onde a gente falou da Litecoin que o mercado está abandonando. A gente quer mostrar isso aí para vocês, discutir um pouco isso, é um ponto importante, especial para o holder que está montando aí ao longo do tempo um portfólio e aí vai querer proteger o valor da sua carteira e não vai alocar então ativos de baixa qualidade. Às vezes a gente se engana ou se ilude ou não pensa assim dessa forma. O holder ele não está livre de trades. O compromisso do holder é se aquela escolha que ele fez da criptomoeda, daquele ativo, se ela ainda faz sentido. Já o trader tem um raciocínio parecido, mas num intervalo de tempo menor, porque ele está preocupado com a evolução dos preços, mas o holder ele tem que se preocupar com a qualidade daquilo que ele tem em mãos. Vamos então para o mercado. A gente começa com o Bitcoin em Tether, começamos aqui gráfico de 1 hora. OKEx Bitcoin em Tether. O que nós temos aqui? A tendência é de baixa com viés de alta. Nós estamos logo a uma resistência, casualmente a média móvel semanal, fazendo papel aí de uma resistência. Então, por que configuração de baixa? Porque a média mensal está superior à semanal, superior à diária. Porque viés de alta, preços acima da média móvel diária, mas nós encontramos aqui uma resistência. A gente quase abriu um short aqui, mas imagina a gente com uma posição aberta e aí na análise ali ela começa e no meio dá um movimento para cima. Bom, a gente já teria colocado o stop loss, mas vamos dizer que chega o momento aí de fechar o trade. Só um pouquinho eu vou interromper a análise porque a gente vai recomprar aí a nossa posição vendida. Aí não. Então a gente deixa isso passar, mas de qualquer forma a gente está vendo um movimento talvez maior que nos leve aqui aos 9K3, 9.350. Então, caso essa resistência seja rompida, a gente tem espaço para subir até a média mensal, 9.300, 9.350. A gente não vê fechamentos de hora acima disso aqui. Por quê? Porque o volume está caindo, tá? Se a gente for olhar no CoinMarketCap, aliás, nós vamos olhar isso agora. Aqui a gente vê esse novo ordenamento. A Binance ela comprou o CoinMarketCap, então ela fez um indicador onde é que ela vale 1.000 pontos, todo mundo vale a menos, que é o Web Traffic Factor. Provavelmente ela tem mesmo o maior número de acessos web, mas essa aqui é a referência. Então nós vemos aqui eles movimentando 3.4 bi nas últimas 24 horas e a OKEx 2. Em geral esse valor aqui é na casa dos 2,5, 3 e aqui a gente fica na casa dos 4, 4,5. Então a gente está um pouco abaixo, o volume está menor, a gente pode ver aqui nas curvaturas, apesar de ser 3 exchanges, Binance, Huobi e OKEx, as 3 exchanges independentes, a curvatura do volume é muito parecida, todas elas aí fazendo praticamente um fundo, praticamente a mínima aí do período. Então é isso que está acontecendo. Com esse volume nós não acreditamos que resistências e suportes sejam rompidos. Então o que a gente pode esperar? Dentro de uma lógica bastante simples, o suporte primeiro aqui fica a média móvel diária e a resistência primeira, a média móvel semanal. E aí nós estamos falando de um suporte aos 9K100 e de uma resistência aos 9K2. Então é isso, esse aqui é o range primário aqui, os suportes, resistências imediatas. Daí abaixo disso a gente vê, claro, os 9,50 aqui, que é a nossa LTA, e os 9K3, que é a nossa média mensal. Então isso aqui a gente vê no gráfico de 1 hora. Vocês devem lembrar que no nosso último podcast a gente comentou que a gente não via suporte, nós estávamos então abaixo aqui da nossa LTA. Bom, agora nós estamos acima, né? Pô, mas podia ter se comprado aqui, se carregado essa posição. Sim, poderia ser, mas a gente poderia estar agora no 7K. Então a gente tem que preservar isso. Mas tu pode colocar um stop loss. Pode colocar um stop loss, mas quando a gente acha que pode cair,
não tem por que pagar o stop loss, entendeu? Então não faz sentido, então a gente espera então a movimentação ter uma direção. A direção atual é lateral, nós não estamos nem subindo nem descendo. Isso fica evidente aqui nesse gráfico. A gente está rente à LTA e aí que a gente tem que se preocupar. A gente pode ter um movimento de baixa em Wall Street e aí nós podemos ter então uma queda aqui. E aliás, o dia de hoje ficou bastante claro, o Wall Street abriu em alta e o que ele fez? Nos jogou aqui dos 9,50 até o nível atual. O Wall Street fechou, a gente começou então, teve o último suspiro, encontramos a resistência, estamos cedendo. Então a gente segue aí, servos do mercado acionário americano. Essa é a nossa análise então para o gráfico de 1 hora, 9,100, 9K2, 9,50, 9K3, perdão, 9K100, 9K2, os imediatos, suporte e resistência, 9,50, 9K3, tá? O volume a gente vê ele aumentando, mas ele começou a ceder na proximidade aqui da resistência. Então, isso aqui deve terminar a nossa movimentação, mantendo ele dentro desse range mais restrito. E aí a gente vai para então o gráfico diário e aí evidentemente a gente desativa aqui as médias. Então o que nós vemos aqui? Estamos bem rente a um suporte com um volume decrescente. Isso aqui, a nossa leitura disso é um movimento de elevação, tá? Até onde ele vai, isso é uma boa pergunta. Então, olhando no diário, a gente não vê rompimento, a gente vê uma possibilidade, então, de uma reação, mas uma reação fraca, tá? A gente não vê resistências nem suportes sendo rompidos com um baixo volume. Isso aqui é expectativa diária. Por isso que a gente vê ali, quem sabe, uma leve alta até os 9K3, depois talvez um leve recuo. Ele vai ficar nesse trading range, mas isso aqui não é positivo para os preços. Em geral, quando a volatilidade cai e o volume cai, aí a gente está sujeito então a um movimento brusco que pode sim ele romper então a LTA. Tá? Existe alguma expectativa aí de que em agosto nós vamos ter uma situação bem difícil no mercado em função aí dos acordos no Congresso americano sobre o endividamento público e ele precisa ser negociado e na falta disso a gente pode ter interrupção de serviços e em função disso a gente pode ter aí uma onda disruptiva aí nos mercados e isso pode se traduzir aqui em rompimentos de suportes ou resistência. Vamos ver como é que o mercado reage, mas a nossa visão para isso é bearish, o que está em linha com a tendência baixista que nós estamos vendo na Bitcoin na perspectiva semanal. Vamos dar uma olhada então no nosso gráfico semanal e aí o que nós vemos aqui? A gente vê mesma situação do diário e o volume, então estamos terminando aí o primeiro dia, né, praticamente. Essa semana está com uma projeção, estamos bem no começo, é verdade, mas bastante baixa. A gente deve ficar abaixo da semana anterior no volume, caso os próximos dias se mantenham aí nesse padrão visto até agora. Nós estamos aí com um dia e um terço praticamente recém-passados, em torno de 30 horas já nessa semana. A gente lembra, uma semana tem 168 horas, então nós estamos aí praticamente 15, 20% da semana e nesse período então o volume bastante baixo não traz uma perspectiva de grandes movimentações para a semana. Caso continue assim, a tendência evidentemente segue baixista. Vamos dar uma olhada então no nosso indicador para confirmar isso. A gente comentou agora, sempre bom mostrar. Vamos botar aqui o MACD e mostrar então a inclinação. Estamos aí com uma tendência bastante baixa e uma declividade até maior. Estamos nesse momento aqui com 143 de 179 na semana atual. Então a gente realmente precisaria 143, semana passada 179. Então bastante já extensivo esse declive. Nós precisamos aí de uma alta bastante significativa. A gente vê ali acima dos 9K5 e se manter
para conseguir reverter então a inclinação desse histograma ainda nessa semana. Temos tempo para isso, evidentemente, mas a gente precisa então conseguir romper com esse nível aqui. Então a gente acha que atingindo, rompendo e se mantendo acima dos 9K5, não precisa altas muito acima disso, seria suficiente. Ao mesmo tempo, a gente não vê isso acontecendo com o volume diário atual. Então a possibilidade disso acontecer essa semana é pequena e a tendência então aos preços se manter nesse nível, cada vez mais próximos, com eventuais deslocamentos acima, alguns abaixo, da ALTA. Isso é muito perigoso, está próximo de um suporte com pouco volume. Para quem quer ter uma ideia, a gente lembra aqui o que aconteceu nos 6K2, então, em novembro de 2018, tá? Já quase 2 anos atrás, então, 1 ano e meio pelo menos. Então, estamos no nível superior, com nível superior de volume, mas não na Binance, tá? Na Binance o nível de volume semanal é igual aos níveis pré-queda. Aqui estamos com nível acima, mas isso é uma característica da OKEx, não é uma característica do mercado. E aí a gente encerra, então, a Bitcoin, a gente dá uma olhada em Ethereum, e a gente vem para cá no Ethereum, em Tether, na OKEx também, gráfico de 1 hora, eu desativei as médias, perdão. Então, o que nós temos aqui? Nós estamos aos 229, que a gente vê aqui, quase 230, a gente pode colocar como resistência, e os 225 como suporte. Então, não mudou muito da nosso último podcast. Essa região aqui dos 230 como resistência, aqui ela não era a primária, mas agora ela é. E os 225, então, que é a média móvel diária como suporte, nesse caso viés de alta, mas a gente vai dizer aqui que a configuração não só é neutra, tá? Ela em função dessa proximidade das médias, não dá para dar uma configuração baixista, tá? Ela seria nominalmente uma configuração baixista, porque é média mensal acima da semanal, acima da diária, mas com uma distância tão próxima entre elas, elas perdem a conotação de ordenamento, porque quando médias móveis estão próximas, o cruzamento entre elas não traz informação, logo a posição relativa delas também não. Portanto, a gente enxerga isso aqui apenas como um nível e não como uma indicação de tendência. Isso aqui, se fosse indicar alguma coisa, é que o mercado está com movimento lateral há bastante tempo. E é o que vem acontecendo. Se a gente for olhar aqui pelo gráfico, a gente vê que a gente está dentro dessa região aqui há bastante tempo. Então, o que nós temos? A gente tem uma resistência forte aos 230 e um suporte aqui que tem funcionado bem tanto como quanto como resistência aos 225. Então, estamos bem ao topo. Se a gente cair, dificilmente passa dos 225. Isso poderia ser usado como ponto de entrada, é a nossa opinião apenas, para alguém que tem uma visão de que os preços aqui dessa coin se recuperem ao longo do tempo, e é isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Então nós vamos dar uma olhada aqui num gráfico que faz tempo que a gente não mostra, que é o Ethereum em BTC. Isso aqui, como a gente já comentou, é como comprar lentilha com feijão. Então, quantos quilos de feijão pagam 1 quilo de lentilha, tá? São 3 quilos, né? Quantos quilos de arroz pagam 1 quilo de massa? São 2,5 quilos. Então, essa relação entre ativos de mesma característica, né? A gente está acostumado a ver preço do Bitcoin, do Ethereum em dólares, não, mas dá para medir o preço em Bitcoin também. Então, o que a gente vê aqui? Ele vem se mantendo numa região. Aqui a gente está no gráfico semanal, perdão, gráfico diário, tá? Então, a gente tem aqui, vamos posicionar os valores. Aqui nós temos março, janeiro, então janeiro está aqui no fundo. Aqui nós temos janeiro, tá? Então esse aqui é o gráfico anual. A gente pode ver que ele oscilou, mas ele consegue manter aqui um certo nível. Não está atingindo os picos, mas ele tem voltado e se estabilizado até bastante tempo aqui nessa região. Então a gente vê que ele sofreu desvalorizações, mas ele se recuperou. Então ele fica oscilando dentro de uma região que a gente considera normal, que é
acima do 2%, abaixo do 2,8%. Então ele fica em média ali 2,4%, 2,5%, ou seja, em torno de 40 Ethereums por Bitcoin. Vamos dar uma olhada agora no nosso comparação, que é a Litecoin Bitcoin. Então a gente vê que ela não está conseguindo manter, ela perdeu então boa parte do seu valor e ela tem feito um fundo aqui. Então quem acredita nessa moeda pode estar vendo aqui uma excelente oportunidade de compra. Aliás, vamos dar uma olhada nisso aqui no semanal. Nós estamos aqui no fundo histórico, a Litecoin nunca valeu tão pouco em relação a Bitcoin. Então, se alguém tem Bitcoin e acredita na Litecoin, ele nunca conseguiria tantas Litecoins pelas suas Bitcoins fazendo uma troca. Agora, é muito interessante isso. Vamos dar uma olhada como é que fica no mesmo tempo o Ethereum. O Ethereum está muito próximo dessa relação. Está muito próximo dessa relação. Porém, o Ethereum está esboçando aí um movimento a partir do fundo. Apesar de ser um movimento bastante tímido. Então aquele gráfico que a gente viu no diário, ele está aqui. A gente tem 2020 aqui iniciando, então aquele gráfico que eu mostrei para vocês, ele está aqui. A gente mostra que ele valeu muito mais. Tá? Vamos voltar então para a Litecoin. A Litecoin, infelizmente, aqui ela teve, ao contrário do Ethereum, ela teve uma recuperação aqui bastante importante aqui no final, meados, né, de 2000, na verdade no início, né, de 2019, mas ela não conseguiu se manter do início meados e aí ela perdeu então a sua valorização. Tá? Ela teve aqui um suspiro e aí ela caiu. Casualmente foi por aqui que ela começou a me chamar a atenção. Né? A gente começou a entrar em contato com o projeto e dar uma olhada no material e bem interessante, um projeto muito interessante, mas o mercado, na nossa opinião, está deixando de lado. Ah, mas o gráfico semanal do Ethereum está pior. Tá pior, vamos dar uma olhada aqui. Aqui, na nossa opinião, o mercado ainda não descobriu o Ethereum. Qual é a diferença? Por que tu olha para um gráfico semanal pior e acha algo melhor? Bom, porque o Ethereum é essencialmente diferente da Bitcoin. A Litecoin é essencialmente igual ao Bitcoin. O que não é possível fazer com um, não é possível fazer com o outro. Já o Ethereum é totalmente outra criatura. Tá? Então ele tem conceito de contas, ele tem conceito de endereço gerido por software, não só por usuário. Então, isso permite uma série de desenvolvimentos que são chamados de Decentralized Finance, que é o DeFi. Então, todo DeFi está sendo baseado no Ethereum, embora isso não seja necessário, mas isso é possível. Não é possível hoje basear o DeFi na Bitcoin, tu precisa uma layer sobre isso, talvez a Omni seria uma opção. Nós estamos sugerindo, nós estamos indicando, mas ela precisa de uma layer. Lightning Network não é para isso. Então, precisaria então uma outra layer sobre a Bitcoin. Mesmo assim, tendo embaixo um backbone de Bitcoin, a gente não acha que isso aí é sustentável pela intrincada relação entre os dados na Bitcoin, tá? Porque ele fica sempre conectando transações. É uma conversa muito longa, não dá. Então, dentro da nossa opinião, o mercado não descobriu, porque esse hype aqui de valorização, isso aqui foi o boom das criptomoedas, qualquer coisa valorizava aqui, o mercado começou a ficar mais maduro nesse período aqui, que foi da metade de 2019 para cá. Ali o mercado começou a ficar mais maduro. E esse processo continua, então a gente vê essa curva subindo, mas a Litecoin não, tá? A Litecoin não. Acho que o mercado já percebeu que a Litecoin entregou o seu potencial aqui, ele subiu, caiu, subiu. Então a gente acredita que ele talvez suba um pouco em função de uma nova alta da Bitcoin, mas como a gente está no mercado baixista, essa alta pode não vir, e como a gente está num fundo histórico, ele pode não ser o fundo, ele pode continuar caindo. Então é um pouco perigoso
qualquer entrada aqui. Pessoal, a gente se estendeu um pouco mais, porque a gente gostaria de ter comentado isso daí então com mais detalhes. A gente estava falando isso hoje nosso post no Telegram, depois a gente fez uma referência a isso no Twitter. Se vocês ainda não nos acompanham, façam isso. Aí, eventualmente a gente posta alguma coisa e, claro, se vocês gostariam que a gente falasse sobre algum assunto, coloca nos comentários ou contate a gente ali via as redes sociais, o Telegram ou o Twitter, Hello Wild Horses. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência e, se Deus quiser, daqui a 2 dias a gente volta. Tchau!